Fala aí, nação empreendedora. Eu estou aqui agora para poder mostrar a ferramenta que eu utilizo para implementar o meu método Megafone, que é um método de relacionamento com os clientes. Aqui a orientação para vocês, eu vou apresentar essa ferramenta justamente para vocês entenderem que o convite é fazer um relacionamento efetivo com o seu cliente, disparando para ele informações relevantes sobre o seu negócio, promoções, oportunidades, certo? Então aqui o convite não é a spam, o convite é a criar um relacionamento de maneira prática, de maneira automatizada, tudo isso daí para que você consiga ganhar produtividade no seu negócio. Então aqui, primeiramente, essa é a plataforma. Quando eu clico aqui no envia contatos, essa aqui é a tela principal para fazer disparo das mensagens, certo? Então eu vou apresentar um pouco aqui das funcionalidades. Desse lado, nós temos o gerenciador do dígito 9, porque aqui nós podemos carregar uma planilha com todos os números que você vai disparar. Então, olha só, eu não sei se você já passou por isso. Quando você carrega uma lista, tem números que eles vêm com 8 dígitos e com 9 dígitos. E aí o nono dígito você tem que ficar digitando, colocando ele na mão, seja na fórmula no Excel, seja num TXT, abrir, colocar um por um ali, ou então fazer de uma maneira automatizada dentro do Excel. Não é necessário. Carregou a lista, marcou o dígito 9, ele já vai administrar isso para você. Na área de anexos, aqui embaixo, você pode adicionar os arquivos. Você pode adicionar imagens, pode adicionar vídeos e pode adicionar áudios que já estejam previamente gravados. Mas aí como é que esses áudios vão? Já viu ali quando você está digitando uma mensagem no WhatsApp e a pessoa está gravando o áudio do lado de lá e informa que a pessoa está gravando o áudio? Para quem receber a tua mensagem vai ser da mesma maneira. Você vai anexar o áudio, ele vai, no momento que o áudio for lançado, vai aparecer lá para a pessoa que você está gravando um áudio e aí o áudio chega para a pessoa como se fosse um áudio gravado na hora, certo? Isso através de quê? Da área de mensagens. Eu tenho aqui 5 textos que eu posso mandar, então cada uma dessas abinhas aqui eu posso colocar um texto com uma imagem, somente o texto, somente a imagem, somente o áudio, somente um vídeo, texto com vídeo. Então você consegue lançar aqui uma sequência dentro da tua copy. E por que 5 aqui, Kleber? Porque você já viu aquelas mensagens que a galera manda e que é uma mensagem infinita, muito texto, e aí tem aquele botãozinho para você clicar para você abrir o resto da mensagem? Pois é para evitar aquilo dali, para você conseguir mandar aqui um texto curto, como primeira mensagem, segunda mensagem, terceira, e isso simula como se realmente fosse um diálogo com a pessoa, sabe? Então, essas 5 mensagens aqui, elas têm essa função de poder quebrar a tua copy, né? Quebrar esse texto persuasivo para poder você fazer a venda, para você fazer uma divulgação, para você informar uma oportunidade, você vai quebrar esse texto. Nas configurações de envio, é muito interessante aqui, eu posso agendar. Eu posso agendar um disparo de mensagem, ou ainda mais eu posso agendar e eu posso pedir para ligar. Então o que esse aplicativo ele vai fazer? Ele vai dar um toquezinho de 1, 2, 3 segundos do lado de lá, como se fosse uma ligação, e ele vai desligar. Para quê? Para chamar a atenção da pessoa. Isso aqui traz muito resultado, porque na hora que a pessoa vê uma ligação não atendida e ela vai lá naquele contato ver quem é aquela pessoa, que ele não identifica, ele vai nas mensagens, ele encontra lá a tua sequência de mensagens. E aí ele vai realmente dar atenção. Então isso aqui aumenta muito a taxa de abertura. Já nessa funcionalidade de descanso, ela serve para quê? Para justamente simular uma conversa real. Porque entenda, se o software começar a disparar uma mensagem de 5 em 5 segundos durante 3, 4 horas seguidas, é óbvio que o robô do lado de lá do lado do WhatsApp, vai entender que esse disparo é um disparo automatizado, que são robôs que estão enviando mensagens e ele vai banir o número com certeza, vai colocar na blacklist e tudo mais. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente configurar o descanso para que ele simule uma ação real de uma pessoa. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui para guardar de tantos a tantos segundos depois de X mensagens. Isso para quê? Para poder ter realmente um descanso. Como se você mandasse 50 mensagens, 25 mensagens, 100 mensagens, tivesse um descanso ali de 3 a 5 minutos, 1 minuto, 3 minutos, sempre de maneira aleatória, para não ser sempre o mesmo valor, então por isso que tem esse range, tem esse espaço entre um e outro número. Mas lá na aula sobre descanso e atraso eu vou falar mais sobre isso. E a funcionalidade de atraso
também atraso entre mensagens, porque ninguém consegue mandar a mesma mensagem de 5 em 5 segundos durante horas seguidas. Então tudo isso daí é justamente para poder configurar e simular uma ação real humana. Então vamos aqui. Também é possível adicionar enquete. E a enquete é interessante porque você manda a enquete, dependendo da resposta que a pessoa dá, você pode configurar uma interação com o chatbot. Então, o que vai acontecer? A pessoa começa a dar respostas para as perguntas que você faz e, naturalmente, o chatbot vai respondendo e vai conduzindo essa pessoa para o que eu chamo de qualificação do lead. Então, o que é a qualificação do lead? É você justamente saber se aquela pessoa está apta ou não a comprar seu produto e, no caso de já ser um cliente, você qualificar ou não para aquela venda, certo? Também para aquela divulgação e para aquela oportunidade. Então, tudo isso daqui é realmente um quadro interessante para poder você administrar. E aí vamos seguindo aqui as funcionalidades. Envio a grupos. Nós temos aqui, da mesma maneira que a gente pode carregar contatos, nós podemos carregar grupos. Tem uma funcionalidade que vai fazer a extração dos grupos, vai colocar o nome do grupo, grupo ID. Também a mesma situação, que onde você vai poder colocar anexos, mensagens em sequência, com agendar ou mencionar a todos. E aqui é muito interessante, ó. Eu posso mencionar a todos, excluindo os admins. Então todas as pessoas vão ser marcadas naquele grupo, como se fosse uma mensagem diretamente para ela. Ela vai lá no grupo e fala assim, ué, mas me marcaram aqui? Aí ela vê a tua mensagem lá. Aqui também é muito interessante para fazer divulgação para grupos. Mesmo modelo descanso, atraso e enquete, certo? Nas opções de grupos começam algumas funcionalidades muito interessantes. Extrair membros de grupos. Você pode entrar dentro do teu WhatsApp e todos os grupos que estão lá dentro, você pode escolher qual o grupo e mandar extrair os membros. Ele vai extrair todas aquelas pessoas que estão dentro daquele grupo para um arquivo do Excel. Então você já passa ali a ter as pessoas individualmente para você fazer o disparo se você quiser. Você pode buscar grupos na internet, você pode adicionar contatos de um grupo, certo? Então você pode selecionar determinados contatos e colocar esses contatos em um determinado grupo de uma vez. Então isso é muito interessante quando você está com produtos de lançamento e tudo, onde você quer colocar um grupo de pessoas no mesmo local. A gente pode filtrar números válidos do WhatsApp, então, ou seja, você extraiu esses membros dos grupos. E aí você quer realmente saber quem é um número válido ou não, você já passa aqui nessa ferramenta. E você também pode fazer o gerador de grupos. Você pode colocar ali um nome de grupo e ele pode gerar os grupos para você, para já facilitar a sua administração. No Google Maps, deixa eu pular aqui, deixa eu vir primeiro nos extras, porque aí a gente está falando também de exportar contatos. Quando a gente precisa exportar os contatos da nossa agenda, é um Deus nos acuda. A gente tem que ir lá no Google Contatos, exportar a lista, importar para outro lugar. Não, aqui ele entra no teu WhatsApp e pega todo mundo que está salvo na sua agenda ou em exportar números de todas as conversas. Ele vai pegar todas as conversas, independentemente da pessoa ela estar salva na sua agenda ou não, certo? Então tem essas duas formas de captar os números aí do teu telefone, certo? E aí da mesma maneira a gente pode importar os contatos, né, através de um exemplo que a gente preenche, ou então a gente pode importar grupos baseado também num exemplo. Aí olha que interessante isso aqui. O Google Maps, ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir o Google Maps, você vai identificar um nicho de mercado em uma cidade e ele vai te trazer todas as empresas identificadas daquele nicho, naquele local. Deixa eu dar um exemplo rápido aqui. Ó. Eu vou colocar, por exemplo, materiais de construção em Belo Horizonte. Adiciona. Aí eu mando procurar. Ele vai fazer o acesso, tá? Ele está iniciado, ele já localizou, e quando eu começo a pedir para poder puxar essas empresas dessa palavra-chave, desse nicho, ele começa a buscar aqui e ele vai começar a preencher com as informações. Todas essas informações, pessoal, são públicas. Os próprios lojistas, os próprios donos de negócio entraram no Google Meu Negócio, colocaram as suas informações para serem localizados. Então aqui é uma funcionalidade
totalmente legal você fazer essa captação aqui de novas pessoas e você pode usar o que você quiser. Você pode procurar por pastelarias, fornecedores, padarias, qualquer tipo de negócio. Colocou a palavra-chave, colocou a cidade, ele começa a baixar, certo? Então vou mandar parar aqui. E aí ele traz tudo: nome, número, revisões, avaliação, categoria. Olha lá, o endereço, se tiver site, o System ID, o horário de abertura, fechamento, a localidade com latitude e longitude, se tiver profile nas redes sociais, está tudo aqui. E aí você exporta isso para um Excel. E aí, naturalmente, o que você vai fazer? Você vai exportar, vai validar os números e depois você vai fazer o disparo conforme você quiser fazer. Certo? Então, passamos o Google Maps, passamos os extras. Vamos ao chatbot. O chatbot ele vai ter aqui a opção, né, de você criar as mensagens e a partir de determinada mensagem, por exemplo, vou adicionar uma regra rapidinho aqui. Ó. Então, se o usuário foi eu quero, que pode vir através da mensagem que ele mesmo escreveu, ou pode ser a partir de uma enquete, né, uma resposta de uma enquete, ou então sabe aquelas questões de digite 1 para tal informação, digite 2 para tal, 3 para tal. Então, eu quero. Então, na condição exata de eu quero que ele me coloque determinados arquivos, mensagem, eu quero que adicione uma nova enquete, e eu posso até ter delay para poder entregar essa mensagem. E aí eu vou criando aí esse funil de atendimento a partir do bot. Então, naturalmente, para determinadas situações, olá, bom dia, tudo bem? A loja está aberta de tal hora a tal hora. O que você deseja fazer? Quero adquirir um produto, quero agendar um horário, quero. E aí, a partir de tudo isso, você consegue fazer todo um atendimento automatizado por aqui através do chatbot. Certo, pessoal? Ainda é possível também, né, gerenciar várias contas, eu consigo colocar várias contas aqui, certo? Então você consegue inclusive administrar os disparos de várias contas ou então de uma conta única, como está aqui. É possível ainda utilizar o bot GPT. Então, se você tiver uma chave da OpenAI e você quiser que o seu chatbot seja um chatbot inteligente, passando informações de negócio para o chatbot e ele dando respostas como se fosse um atendente, também é possível. Certo, pessoal? Então, é uma ferramenta completa, é uma ferramenta simples e ela vai executar aquilo que você mandar. Então, por que eu criei o método Megafone? Justamente para poder te ensinar a como utilizar essa ou outras ferramentas para que você possa fazer uma gestão de relacionamento com o seu cliente. E esse relacionamento, ele passa da situação de somente o seu cliente entrar em contato com você, mas é você dando input, é você provocando o teu cliente a saber das suas promoções, a saber das oportunidades do seu negócio, a sempre estar antenado. Então, por aqui, é possível que em nichos de mercado, nós temos aqui vários clientes de nichos diferentes. Então, a gente tem de madeireira até sindicato e federação. Então, por exemplo, você que tem uma entidade, seja ela associativa, sindical, federação, ou mesmo uma entidade de bairro, certo? Você pode falar para as pessoas o seguinte: você deseja receber a nossa newsletter? Né? Então a pessoa vai falar assim, quero, pronto. Essa ferramenta já ajuda a fazer o quê? Você sempre está disparando as notícias para essas pessoas que querem receber o seu conteúdo, que querem receber as informações do seu negócio. Então é muito interessante. Aqui a gente também tem disparo, por exemplo, de supermercado. Quando as pessoas vão até o supermercado, e aí é toda uma estratégia, quando a pessoa vai ao supermercado e ela quer receber as promoções são enviadas via WhatsApp. É a melhor forma. Por quê? Porque quando a gente está falando de grupos, as pessoas saem. Quando a gente está falando de lista de transmissão, as pessoas não recebem. Porque normalmente o teu cliente não salva o seu número de negócio no celular dele. É aí onde faz a lista de transmissão falhar. Todo mundo fala assim, Kleber, mas eu tenho listas de transmissão, ela cabe 256 pessoas, eu tenho aqui 8 listas, eu tenho 2.000 contatos. Você tem os contatos, mas essas pessoas não recebem suas mensagens, porque só quem recebe é quem tem o seu número salvo na agenda delas. E aí eu te desafio, cria a lista de transmissão, manda mensagem para essa galera e vê quantas delas tem 2 palitos entregues na mensagem.
Muitos não vão ter. Essa pessoa que vai ter só um palitinho na mensagem que você enviou é justamente a pessoa que não tem o seu número salvo. Então é aí aonde a lista de transmissão falha. Então, galera, é um overview, certo? É uma visualização aí da ferramenta, essa visão geral, para que você possa entender toda a capacidade que essa ferramenta tem de poder fazer, te ajudar de maneira prática, objetiva, né, de maneira focada, produtiva, a você fazer relacionamento com o teu cliente, sempre fazendo com que ele saiba aquilo do seu negócio que você quer dar conhecimento, que você quer dar publicidade e visibilidade. Beleza? Um forte abraço e te encontro dentro do método Megafone.